Almas Crucificadas, pelo Espírito Victor Hugo, psicografado por Zilda Gama. Livro 7º, Quando o Destino Impera. Continuação. Cláudio, emocionado e em pranto, murmurou com a voz entrecortada: Quem sou eu para o mundo, Senhora? Um farrapo humano, um mísero condenado ao sofrimento e à exclusão da batalha da vida. Não mereço, pois, a vossa compaixão excessiva. Tereis supremo conforto nesta misérrima existência se conseguir a vossa tranquilidade e a ventura de vosso estremecido filhinho. Basta-me prometais que não me esquecereis em vossas preces cristãs, que, certamente, serão ouvidas no céu, de onde vieste, Senhora. Seria indigna a meus próprios olhos se não correspondesse à prova de solicitude fraterna, de abnegação nobilíssima que acabais de dar. Desejo suavizar as agruras de vossa existência terrena, velar por vós, qual desvelada irmã, suster-vos à borda do abismo do suicídio, seguir-vos-ei de retorno ao solar das sereias. Que disseste, Senhora? Acaso não estou alucinado? Ouvi bem as vossas boas palavras? Ainda não enlouqueci? Quereis ser a irmã que o destino não me proporcionou? Sim, para retribuir vosso fraterno interesse por mim e pelo meu querido Lúcio, devo proporcionar-vos o conforto moral de que necessitais, para vencer o acerbo embate que vos excrucia o coração e enche de trevas os vossos olhos. Entrego às mãos de Jesus o julgamento de nossos atos. Quanta felicidade vós me proporcionais, Dioneia, vencendo a repulsa que sentíeis por mim e que eu percebia até nas palavras de simples cortesia social. Depois de legalizada a nossa aliança esponsalícia, ireis ao solar das sereias ser irmã ou enfermeira de um desventurado, até que o túmulo finalize os meus tormentos morais e físicos. Muito vos agradeço a compaixão que tivestes por mim, revelando a excelsitude de vossa alma. Propondo uma aliança nupcial, viso colocar-vos acima de qualquer calúnia ou referências deprimentes. Olvidemos o doloroso passado. Façamos esforços para pôr em execução o que Jesus ensinou à humanidade. Considerar todas as criaturas humanas filhas do mesmo Pai Celeste, não classificando uns de perversos e outros de virtuosos, e sim todos merecedores de nossa comiseração, de nosso auxílio e de nosso amor fraternal. Senhora, aqui não se acha mais o altivo Cláudio Solano, conde de Morato, e sim um autônomo, uma sombra humana, que continua a viver e a sofrer, porque tem o coração pulsando, os pensamentos integrais, a vida, enfim. Sede, pois, a mão que ampare, o guia dos olhos mortos, apagados eternamente. Faço ardente apelo à vossa compaixão, para que sejais, no meu desolado lar, um arcanjo dos afortunados que lá se encontram, sedentos de conforto e piedade. Tereis ampla liberdade de agir, como vos inspirar o nobilíssimo coração, junto do qual deponho a própria vida. À vibrante rogativa de Cláudio Solano, Dioneia deu resposta muda, lágrimas ardentes. O silêncio reinou no recinto. Dir-se-ia que era apenas perceptível o ruído ritmado do coração de ambos, agitados prisioneiros de um cárcere vivo e palpitante. Senhora, quero ouvir repetida a sentença de vossos lábios, murmurou Cláudio com inexprimível amargura. Houve novo silêncio. Repentinamente, inspirada pela entidade tutelar que lhe sugeria intuições recebidas no recôndito da alma, Dioneia respondeu: Senhor,
Reconheço a generosidade de vossa proposta, pois me encontrei em angustiosa contingência, na qual o ser humano se sente enfraquecido para lutar e, para se libertar dessa dolorosa emergência, só nutre um pensamento: o suicídio. Este teria sido o meu proceder se não temesse arrastar à desdita indefeso filhinho. Professo o cristianismo e devo por isso submeter-me e não me revoltar contra as leis supremas. Já não possuo sentimentos propriamente meus, e sim deveres ligados ao mundo invisível e ao pequenino e idolatrado órfãozinho. Para bem cumprir as determinações do céu, serei capaz de praticar todas as abnegações, não medindo sacrifícios. Por que, pois, relutastes em atender o meu fraterno apelo, se vos encontrais na mesma desesperadora situação em que me acho? Porque sinto que morri para o mundo, já não sou a mesma criatura em cujo coração fremiam belas esperanças e ilusões fagueiras no futuro. Deveis, então, compreender o que se passa em meu íntimo. A um náufrago não se deve recusar, em alto mar tempestuoso, um socorro, um batel salvador. Não reluto mais em aceitar o vosso compassivo apelo e desejo minorar não só as dores de vossa rude sina, mas também a de todos os que padecem. Se morri para a aventura terrena e não aspiro mais às opulências e regalias sociais, ainda resta um derradeiro ideal: ter incorrupta a consciência, praticar o altruísmo que estiver a meu alcance, redimir o meu espírito de todas as máculas. Entrego-me, pois, à suma justiça, confiante na sua misericórdia. Soluço profundo lhe abalou o seio ofegante, e estendendo uma das gélidas mãos a quem lhe rogara ser companheira de existência, pareceu-lhe ouvir, ressoando no íntimo, um doloroso hino de triunfo. Cláudio apertou-lhe a destra de neve e falou com veemência: cumpra-se o nosso destino, Dioneia. Suavizarei todas as vossas angústias quando puder fazê-lo, e seguirei os vossos nobres impulsos sem os tolher jamais. O que me pertence, doravante será vosso e de vosso filhinho. Agora, desejo ir à presença das autoridades do Epiro para legalizar a nossa situação antes de regressarmos ao solar das sereias. Decorridos alguns dias, foram realizados os desejos de Cláudio Solano, conde de Morato, efetuando-se o consórcio na mesma penumbra da habitação campestre, onde compareceram as autoridades constituídas, testemunhas e um sacerdote. No dia imediato aos esponsais, os consortes partiram para o lar das sereias, tendo antes gratificado os que os acolheram em horas trágicas. Clodoveu de Xerxes agradeceu a generosa dádiva recebida e agiu com segurança absoluta para que os desposados partissem em hora imprevista, evitando desse modo alguma perfídia projetada pelos dois campônios que, havia muito, se manifestavam enamorados de Dioneia, e sobre os quais recaíam as suspeitas do incêndio. Efetuou-se a viagem de retorno à Dalmácia em modesta carruagem. Dioneia, sempre mergulhada nas pungentes recordações do recente passado, pouco falava, correspondendo com ternura apenas aos carinhos do filho. Quando chegaram ao castelo, os recém-casados foram recebidos com surpresa e retraimento por alguns campônios, que já se consideravam legítimos proprietários do solar, principalmente o que ficara encarregado da administração e chefia. No transcurso de poucos dias, um hausto de intensa vida reanimou o castelo com as atividades de Dioneia, infatigável em realizações benéficas para os seus habitantes
e para os camponeses dos arredores. Ela observou, logo após a sua chegada, a escassez de conforto ou de recursos pecuniários à manutenção das famílias dos residentes na majestosa habitação e em suas proximidades, oferecendo um verdadeiro contraste entre a vida dos senhores e a de seus subalternos. Tão logo completou os minuciosos informes a respeito da vida de todos quantos residiam no solar e em suas cercanias, dirigiu-se a Cláudio Solano, falando-lhe em linguagem franca. Cláudio, conheceste o nobre Joel, alma cheia de luz, que revelava a excelsitude de sua hierarquia espiritual, destacando-se dentre todos os que o cercavam. Lembras-te de que recomendou amparar a todos os deserdados da fortuna, extinguindo assim a luta hostil desses contra os abastados. Assim está constituída a sociedade, Dioneia, exclamou Cláudio. Há pobres e ricos, adversários irreconciliáveis uns dos outros, e assim sucederá eternamente. Não tenho ambições descabidas sobre os haveres que, eferamente, o destino não tem concedido. Desejo apenas o indispensável para a manutenção de um modesto lar. Compreendo o suplício que reina nas habitações desprovidas do que é indispensável à conservação da vida. Que pretendes, então? Amparar acaso a humanidade toda? Não tenho pretensões insensatas, Cláudio. Desejo apenas atenuar a penúria nos lares humildes. Aprovo a tua ideia, embora não tenha, infelizmente, tão intensa quanto a tens a chama da fé cristã, respondeu-lhe Cláudio sorrindo. Só tenho um ideal, satisfazer todos os desejos teus que estiverem em meu alcance, entregando-me às tuas mãos tutelares. Minha aventura se resume neste lar. Jesus te recompensará, Cláudio, murmurou Dioneia com os olhos fulgurantes de emoção. Todos os esforços que fizermos em benefício dos que padecem. Vou reunir os campônios e suas famílias para lhes dizer que pretendo interessar-me pela educação das criancinhas que, até a era presente, vivem semi-selvagens e ensinar-lhes a confortadora doutrina do Mestre de Nazaré. Enxergaste mais em um mês do que eu em 6 lustros, e talvez, por haver tão pouco vislumbrado o clarão divino, é que me invadiram as trevas da cegueira, que tanto me apavoram. Não te mortifiques tanto com as sombras dos órgãos visuais, porque serão substituídas pelas irradiações do altruísmo e da redenção de tua própria alma, Cláudio. Ah, Dioneia, ver é a maior maravilha do organismo humano. É desvendar os portentos da natureza por intermédio de 2 minúsculas ogivas de cristal vivo. Por mais infortunado que seja um ser humano, desde que possa abrir os olhos ao dia e à noite, renovar aspectos de paisagens e criaturas, metamorfosear os pensamentos, poderá encontrar algum conforto espiritual. Tendo mortos os órgãos visuais, o ser não varia de ideias, só pensa na sua desdita. Terminam para este infortunado todas as regalias sociais, todas as seduções da vida, todos os encantos das crianças e dos rogos femininos. Compreendes acaso o suplício de um cego, Dioneia? Sim, mas tem as suas compensações. Lucra espiritualmente o que perde materialmente. Estás adquirindo o lume de que necessita tua alma, com as trevas de teus olhos. Cláudio, deves bendizer e não te revoltares contra a sentença celeste. Não és de todo infeliz, porque tens um lar confortável e honesto. Estás rodeado de seres dedicados. Tem mais do que o necessário, o supérfluo, qual se foras um príncipe, e, assim, privado da visão, não careces estender a mão à caridade alheia.
Mas não te enxergo mais, Dioneia, e só este suplício desvanece todas as venturas que poderias apontar. Deves então bendizer duplamente a desdita, porque já não sou a mesma criatura no físico, tal me conheceste outrora. Assim, não vês a lividez de meu rosto, não enxergas a neve que começa a invadir a minha fronte. Perdeste então a formosura helênica e impressionante que a todos os mortais seduzia e deslumbrava? Sim, Cláudio, e também, tal qual os meus, os teus louros cabelos embranqueceram, tingiram-se da nevasca da dor e do infortúnio. Por isso, acaso ficarás arrependido por haver aliado teu destino ao espectro da que conheceste no esplendor da beleza da juventude, Cláudio? Não, não, Dioneia. Que esperamos mais da vida? Teremos de caminhar assim para o túmulo derradeiro e insofismável abrigo dos desgraçados, falou Cláudio quase soluçante. Cláudio, é preciso esquecermos as vaidades mundanas, as efêmeras felicidades da terra pelas eternas conquistas do céu. Lembremo-nos do futuro de nossas almas. Sejamos agora e sempre abnegados, honestos, olvidando desditas para nos lembrarmos de que todos os seres terrestres deixam na escuridão e no lodo dos sepulcros os míseros corpos carnais, enquanto que o espírito, cumpridas todas as penas planetárias, se arroja pelo espaço em fora, deixa de ser réptil para se metamorfosear em águia divina, ébria de amplidão e de luz, em busca do fulgor do astro portentoso que sobrepuja o de todos do universo, Deus. Eu quisera possuir a tua prodigiosa fé. Se a tivesse, não sofreria tanto com a escuridão deste cárcere de sombras onde fui aprisionado, sem esperança de me libertar jamais. E quem te impede de que tenhas fé igual à minha, Cláudio? Interpelou Dioneia com veemência. Como poderei dar-te uma exata resposta? Por que temos ou deixamos de possuir um ideal consolador? Por que duvidamos ou somos crentes? Tudo depende da lógica e do esforço próprio, Cláudio, para que tenhamos a certeza absoluta do destino e na intervenção suprema. O universo não é irreal. Existe porque todos os sentidos confirmam a sua realidade. Tudo quanto nossos olhos contemplam, nossas mãos tateiam, nossos ouvidos escutam, todo som que percebemos ou tudo que o paladar constata, revelam coisas materiais no domínio das sensações e da existência real. Como, pois, duvidar da autoria do que fitamos e não foi criação do homem? Não podemos chegar facilmente à conclusão lógica de que existe alguém cujo poder, sapiência e bondade ultrapassam os de todos os seres conhecidos e poderosos, que não nos abandona ao acaso e nos deixa sob a proteção de entidades excelsas? Quem desconhece a vinda do emissário celeste que surgiu na Palestina há pouco mais de 12 séculos e cujas palavras ficaram gravadas nas almas dos crentes? Não tenho tua elevação moral e talvez por isso, pensando em Joel Sarajevo, pergunto a mim mesmo onde a decantada proteção celeste que faltou a Jesus e a esse seu digno seguidor, esse Joel a quem me refiro? Por que imaginas que a aventura está na mísera terra e não no céu, Cláudio? Todos os espíritos missionários têm árduas provas para demonstrar as suas faculdades psíquicas, por meio das quais os seres humanos podem exteriorizar o fulgor da fé que lhes inunda os corações. O triunfo que alcançam após todos os martírios purificadores compensa regiamente tudo quanto padecem na terra.
Não percebo bem o alcance integral de tuas palavras, Dioneia. Para que e por que os espíritos missionários, possuidores de todas as virtudes e aparelhados para todas as batalhas morais, ainda necessitam demonstrar faculdades já constatadas pelo próprio juízo universal? Nas provas por que passam, servem de excelsos modelos aos incrédulos, levando-lhes a fé e a confiança nos desígnios divinos. Conquistam triunfos próprios e para os delinquentes. Se Jesus houvesse reagido contra os seus perseguidores e algozes, salvaria talvez o corpo, mas perderia o fulgor da vitória espiritual. Belíssima e confortadora filosofia a tua, Dioneia. Resta saber quem provará categoricamente tudo quanto disseste. Jesus, humilde na aparência, nascido no desconforto, pouco tempo após não provou ser um autêntico emissário das alturas, pelo proceder irrepreensível e pelos ensinamentos que ultrapassavam os de todos os seres conhecidos? Quem era Pitágoras, cujos ensinamentos científicos e morais sobrepujaram os da humanidade de sua época? Onde aprenderam tudo quanto revelaram na terra ou nos mundos siderais? Eles e outros luminares da humanidade não vêm a este planeta demonstrar a imortalidade da alma e as consequências do proceder de cada um na arena da vida planetária? Não aconselham a fraternidade, a submissão às leis celestes e terrestres, o perdão, a prática do bem e da virtude, que dão direito aos triunfos espirituais? Não é a dor a moeda luminosa com que todos neste orbe podem conseguir a salvação perene da alma, o resgate de todos os delitos? Onde estarão eles neste instante em que transmitimos um ao outro os pensamentos? Ouvindo-nos, talvez, tendo deixado em algum astro radioso o seu lar celeste, eterno e ditoso, enquanto nós estamos apreensivos com as coisas da terra, sofrendo porque a beleza física vai declinando, os cabelos vão tornando-se de neve. Tens algo de luz que difere dos outros mortais, Dioneia, que me abala as convicções, os mais sólidos alicerces do pessimismo e da descrença. Não posso duvidar de que falas a verdade, porque és uma demonstração evidente, vívida, do que deve ser uma realidade nas paragens estelares. A diversidade moral das criaturas comprova a diferença de mérito, de idade, de proceder, mas eu creio firmemente que, sendo Deus a suprema justiça, não nos supliciaria sem uma causa fundamentada no direito infalível que deve predominar no universo. Quem muito sofre, muito pecou. Não professo a tua crença, Dioneia. Acredito em uma só peregrinação terrena e acho que é suficiente para o martírio de uma alma ou de um corpo. Seria cruel que tivéssemos o martírio em séries. Eis como se manifesta a justiça suprema: punir todas as transgressões, não com o intuito de supliciar o delinquente, e sim o de lhe purificar a alma, destruindo todos os germes do mal e implantando nela a bendita sementeira do bem e da virtude. Merecias tu, acaso, todas as acerbas amarguras por que passaste, sendo fiel observadora de virtudes cristãs? Conheces o que sou nesta existência terrena, e não o que fui em outras. Por minha própria culpa, de certo, é que tenho sofrido grandes dores. Os inocentes não são punidos por Deus, e sim glorificados por Ele. Cláudio ouvia a esposa com a fronte pendida. Ela o fitava compadecida. Eu percebo que sou detestado. Depois de alguns instantes de penoso silêncio, falou com emoção. O sofrimento acovarda o ser humano. Sinto-me dia a dia mais debilitado na alma e no corpo, sem ideais, sem aspirações.
Depois dessas palavras de Cláudio, Dioneia retirou-se. Cláudio Solano mergulhou-se em interminas cogitações, desde quando teve a certeza absoluta de que o seu destino ia ligar-se ao de Dioneia, triunfo para a obtenção do qual não hesitara em imolar a vida preciosa e sagrada de um verdadeiro amigo, dir-se-ia que não estava mais no domínio da realidade. Os pensamentos de fogo que lhe crestavam a mente antes de perpetrar o homicídio revoltante na pessoa de um quase-irmão, estiolaram-se como que por efeito de magia hindu, e deixando-lhe a alma repleta de cinza e de escombros, como Zá após um abalo sísmico, tendo a sensação de que, no seu íntimo, todos os sonhos, todas as aspirações fagueiras, todas as esperanças áureas do porvir se transformaram em ruínas profundas, em uma infinita necrópole ou vasta Pompeia destruída pelo Vesúvio da desventura. Até aquele momento, longamente premeditado, ele se considerava desditoso, mas, após o crime cometido, perdera quase a noção da realidade. Dir-se-ia que os próprios pensamentos se metamorfosearam, e só então percebeu a avalanche da desventura premir-lhe o peito, vergando-o para o solo, onde caíra semi-morto, despertando na correnteza de lodo que descia das colinas circunvizinhas, prestes a invadir-lhe a boca e asfixiá-lo em lamaçal pútrido. Depois do acolhimento na choupana de Sérvulo Sarajevo, da fuga para a Eubéia, com o perpassar dos meses, não tivera a sensação de repouso, da paz de outrora, de antes da consumação do crime, e tarde compreendeu que, na terra, a aventura que possuíra, aquela paz espiritual, jamais a reconquistaria. Convenceu-se de que teria sido feliz, mesmo com a dor do fracasso de sua afeição não correspondida, com a felicidade de ter isenta de mácula a consciência, e a havia perdido por todo sempre. Percebeu que a verdadeira aventura é a íntima tranquilidade espiritual, a serenidade da alma, e só então interpretou a excelsitude da resposta de Sócrates, encarcerado, quando Xantipa, sua esposa, em lágrimas dissera: ser condenado inocente, não me conformo com essa grande injustiça. E quereis acaso que eu fosse condenado por haver praticado algum delito, Xantipa? A hipótese de haver perpetrado uma transgressão às leis celestes ou terrestres seria para sua alma de iluminado apóstolo da virtude e da espiritualidade o verdadeiro infortúnio. Ser inocente de uma vil suspeita, ser inculpado de todos os delitos, era o conforto que lhe suavizava a dor da prisão e da próxima sentença de morte que o imortalizaria através dos milênios. Se assim procedesse, ainda no plano material, teria atenuante para o delito perpetrado, crime para o qual não achava defesa na própria consciência.